Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou mostrar como usar o comando for. Eu vou acessar aqui os projetos pelo Dolphin. Aqui no Dolphin ele já abriu na página da aula, então eu vou clicar com o botão direito aqui em linguagem e vou em abrir com Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui, clicar na pasta de linguagem e criar um novo arquivo. Nele eu vou colocar o nome de for.c. Vou dar um Enter. Então aqui eu tenho já um arquivo de linguagem C. Até o momento nós já aprendemos aqui várias coisas, né, com esses comandos aqui. E aí agora nós vamos fazer uma repetição utilizando o for. Então a princípio nós vamos começar aqui fazendo o corpo do programa da linguagem C, né? Que é o int main e o return 0. Agora aqui dentro nós podemos fazer os comandos, né? E o primeiro comando que eu vou fazer é o seguinte: vou colocar um printf. Dentro deste printf eu vou escrever assim: e ele vai ter um valor, né, decimal, e aí eu vou colocar, ele rodou uma quantidade de vezes, então eu coloco aqui esta opção e coloco um /n para ele saltar a linha. Então agora eu vou ter que ter uma variável que é a i e uma variável que é a vez. Vou colocar um ponto de vírgula aqui. E aqui em cima eu vou declarar uma variável utilizando o int, que a variável vai ser do tipo inteira, e colocar aqui o i e o vez. O vez eu já vou começar inicializando ele com o número 1. E aqui o i eu vou inicializar depois. Então se eu der um Ctrl S aqui e executar esse comando, ele vai dar erro porque o i não está inicializado, né? Mas suponhamos que eu vou inicializar ele aqui com 0. Pronto, agora eu dou um Ctrl S, tem que colocar a biblioteca, né? Não pode esquecer porque eu estou utilizando o printf, então esse printf ele vem de uma biblioteca da linguagem C e eu coloco essa biblioteca aqui em cima, né? Através do include e std .h. Agora sim eu posso compilar. Vou vir aqui, vou dar um ls para ver se o meu arquivo for está ali. Aqui está ele, né? Então agora eu posso compilar com o gcc for.c. Aí eu vou dar um enter. Ele compilou normal, né? Então ele altera o valor desse a.out. Eu posso executá-lo aqui com ponto /a.out. E aí eu dou um enter. Aqui ele fala que o i igual a 0, rodou uma vez. Se eu fizer novamente, ele vai continuar mostrando o mesmo resultado. Então suponhamos que eu quero repetir essa informação aqui novamente. Então eu teria que fazer um outro printf aqui. E agora eu teria que aumentar o valor do i. Para isso, então eu posso colocar aqui embaixo, ó, no meio, eu posso falar que o i ele vai receber o valor dele mesmo, que é i mais 1. E agora o vez vai fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui o vez. Posso pôr até na outra linha para ficar simplificado. Eu vou pegar o vez e o vez vai receber. Eu posso tanto colocar que o vez vai receber o valor de i, ou ele pode, aqui ó, se eu quiser, eu fizer, aqui eu posso já colocar aqui em cima, ó, i mais 1. Ou seja, o i começa com 0 e aqui ele pega
0 mais 1 fica 1. Então aqui eu faço a mesma coisa, ó. Posso colocar I mais 1. Como aqui o I vai virar 1, então o vezes vai virar 2. Não sei se você entendeu. Se tiver confuso, você deixa aí nos comentários que eu refaço essa explicação. Dá um Ctrl S para salvar. Venho aqui e compilo e agora eu executo. Então, olha lá, ó, o I igual a 0 rodou uma vez, o I igual a 1 rodou 2 vezes. Porém, ele rodou uma vez só. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer o for, que ele é uma repetição, ele vai fazer esse processo, fazer esse comando e vai repetir. É como se ele estivesse fazendo assim, ó. Se eu quiser colocar até 5, eu vou ter que repetir isso aqui 5 vezes. Igual, por exemplo, eu pego aqui, ó, e faço essa repetição. Então, se eu colocar aqui, ó, ele vai repetir, é como se eu tivesse repetindo. Quer ver? Eu vou colocar, compilar, executar. Olha lá, ó. É como se eu tivesse feito 3 vezes. Então, é como se o for rodar 3 vezes. Então, aqui, o que nós podemos fazer? Nós vamos já adicionar aqui em cima, nesse local. Deixa eu voltar aqui o valor para 1, que é o início, que é quando ele vai começar, né? E aqui eu vou tirar o valor de I. Deixar sem nada. Aqui agora eu vou comentar essa parte aqui de baixo, ó. Eu posso selecionar tudo e aperto aqui um Ctrl barra. Ele vai e comenta tudo, deixa tudo comentado. Eu venho aqui em cima, vou criar o comando for. O comando for, ele é escrito com a palavra for, tem o parênteses e as chaves. E aqui dentro desses parênteses, ele tem 2 pontos e vírgula. Esses 2 pontos e vírgula, ele divide esse parênteses em 3 partes. 1, 2 e 3. Dentro dessa primeira parte é onde é feito a inicialização de todas as variáveis que forem utilizadas dentro do for. Ou você pode colocar aqui, ou coloca apenas a variável que vai controlar o for. No meu caso aqui, a variável que vai controlar o for é a variável I. Então eu venho aqui, coloco ela aqui dentro e coloco o valor inicial dela, que é o valor 0. Ao invés de eu iniciar aqui em cima, eu inicio aqui. Por quê? Porque o comando ele vai vir aqui, vai passar, né, vai chegar aqui no for e ele vai da esquerda para a direita, executando, né? Então, ele vai vir executar aqui o for, vai entender que aqui tem um for, que é o comando de repetição, e ele vai entrar aqui e pegar o valor de I. Na verdade, ele pega o valor de 0 e atribui através desse sinal a variável I o valor 0. Feito isso, ele vai passar para a próxima linha, para o próximo espaço, na verdade, aqui, né? Dentro desse parênteses, que é o espaço aqui onde tem a validação do for. Então, aqui dentro, eu coloco a validação do I. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, como aqui eu rodei 3 vezes, então eu vou colocar que o I ele vai rodar enquanto ele for menor do que 3. Feito isso, agora sim eu tenho a validação de que ele vai rodar 3 vezes. E aqui, ó, ao invés do compilador passar para esse campo aqui, ele pula esse campo, ele não executa agora. Ou seja, o compilador vem, executa essa parte, executa esse campo e ele pula esse campo e entra aqui na chave depois que ele fez a validação. Ou seja, ele vai validar se o I é menor do que 3, ele entra. Se o I for maior do que 3, ele não entra nem aqui e, na verdade, ele entra aqui, ó. Aí ele faz a saída e pula para cá, entendeu? Então, o que ele vai fazer? Não, na verdade, ele não vai entrar aqui mesmo, não. Ele vai, quando ele valida, se for falso, ele vai pular
já vai sair aqui e vai executar o que estiver abaixo do comando aqui das chaves. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, a hora que ele validar, ele vai entrar aqui, e aí eu vou pegar e escrever esse printf aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e escrever esse printf. Só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de escrever esse printf aqui, eu vou colocar aqui, ó, se ele, ou seja, se ele rodou apenas uma vez, ou seja, se ele for menor ou igual a 1, aí sim eu vou escrever esse printf aqui, rodou uma vez. Rodou vezes, né? Vez, no singular. Se ele rodar acima de uma vez, então eu vou mudar a frase aqui para plural. Vezes. Observe que eu mudo aqui, mas não mudo aqui, porque isso aqui ela é uma variável utilizada, eu não posso mudar. Agora aqui dentro é vezes, com um S aqui no final. E aí, aqui dentro dessas aspas, eu posso mudar porque é uma string. Feito isso aqui, ó, logo no final aqui eu vou ter que incrementar toda vez o vez, né? Colocar aqui vez mais 1. Não vou utilizar o i aqui, eu já vou utilizar direto o vez como cálculo. Feito isso, quando ele executar essa parte aqui, ele vai chegar aqui no final, né? Ao invés dele saltar, ele vai voltar aqui, ó. Aí sim ele executa esse campo aqui, ó, que é o último campo. E aqui nesse último campo, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o i. Então eu vou colocar i, vai receber i mais 1. Então ele vai incrementar o i para rodar outras vezes. Aí quando ele fizer essa incrementação, aí sim ele pula para cá novamente, valida, se for verdadeiro ele entra novamente, executa aqui até o final, volta aqui, incrementa novamente o i e valida outra vez. Se caso quando ele validar aqui for falso, aí sim ele pula para cá, sai do programa e aí acaba o programa aqui porque eu tenho um retorno de 0. Então é isso aí, aqui já está pronto. Então vou dar um Ctrl S para salvar e vou executar aqui, vou compilar primeiro, né, e executar. Observe que ele trouxe o mesmo resultado aqui, ó, porém trazendo aqui a nossa jogada do if aqui, ó. Observa a diferença lá, ó, a partir de quando se tornou plural, ele passou a escrever vezes ao invés de só vez. Essa opção aqui também, ó, de i mais 1 e vez mais 1, eu posso mudar, ó. Eu posso vir aqui, ó, quando é mais 1, ao invés de eu escrever tudo isso aqui, eu posso vir apagar e escrever só assim, ó. Quando é mais 1, eu escrevo só 2 mais aqui e ele já vai incrementar uma vez. A mesma coisa eu posso fazer aqui no vez, ó. Eu venho aqui e coloco 2 mais aqui e ele vai fazer a mesma jogada, ó. Deixa eu dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, compilar e vou executar. Observe que o resultado final aqui foi o mesmo. Então eu posso fazer isso. Se eu vier aqui e alterar para 5, vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui, vou compilar e executar. Observe que ele rodou 5 vezes. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.